Graça e paz, irmãos. Estão todos vivos, acordados. Estou feliz em estar nessa noite com vocês. Eu espero que vocês me suportem até amanhã de manhã. Aí encerra, volto para casa e a igreja volta à sua normalidade. Muito bom. Bom ver algumas pessoas que há muito não via, inclusive Salomé. Salomé é gente boa, não só quando está dormindo, mas também acordada. Gente muito boa. Queridos, estive pensando como Deus é bom e como nós temos nos nossos dias um desafio enorme para manter famílias saudáveis. Famílias saudáveis não são fáceis. Não são fáceis. Outro dia eu estava assistindo um jornal e eu vi um moço dizendo assim: ele morreu porque não era binário, mas sim não binário. Aí eu fiquei pensando com a minha cabeça, de nordestino, que danada é isso que esse cara está dizendo? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, você é binário ou não binário? A maioria não sabe o que é isso. Até outro dia a gente também não sabia o que era um homem trans, nem uma mulher trans. Até outro dia. E são termos novos que vão surgindo para designar pessoas, sexo, gênero e situações diversas. Binário é homem ou mulher. Você é homem, então você é binário. Você é mulher, então você é binário. Mas se o camarada é homem e mulher, ou mulher e homem, aí é não binário. Dá para entender essa confusão? Aí se o camarada perguntar a você agora não pergunta mais qual é o seu sexo, mas pergunta qual é o seu gênero. E nós, como igreja, às vezes ficamos meio abestados, né? Porque a gente vai para a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Só isso, nada mais do que isso. Mas nós vivemos esse tempo desafiador para compreender as novas expressões, novos modelos de família. Outro dia eu estava também pensando, a missionária Marta Lúcia, ela diz que eu sou muito curioso. Mas todo teólogo é curioso. Praticamente todo homem é curioso. E as mulheres mais ainda, não é? Muito mais. Mas aí, eu estava pensando que outro dia, os meios de comunicações, televisão, por exemplo, mostrava para nós uma moça, uma mulher chamada Tami. Vocês lembram disso? Agora não é mais Tami, agora é Utami. Ué, como assim? Outro dia era a Tami, agora é Utami. E fiquei preocupado, porque agora aquela menina é um homem trans. E ela casou. E agora vai ser pai. Mas tem uma crise maior. Os órgãos internos continuam os mesmos. Como é o conceito dessas novas famílias conectadas? Isso desafia nós como igreja. Alguns podem dizer que nós estamos ultrapassados, nós, na verdade, somos difíceis de entendimento, mas quando olhamos para a Bíblia, há um grande desafio entre o que Deus criou e o que o diabo está modificando no decorrer da história da humanidade. A igreja tem
uma responsabilidade muito grande. É muita coisa para uma cabeça só de um nordestino, não é não? A gente tem que dividir essas coisas. Olha só, a Bíblia, ela fala de muitas coisas interessantes. Mateus capítulo 18. Jesus começa falando sobre o maior do reino dos céus. Depois ele fala em escandalizar pequeninos. Depois ele fala sobre o perdão. Mas no versículo 18, de Mateus 18, ele diz uma coisa muito interessante para nós. Acharam? Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Pergunta aí para o seu amigo, você está conectado? É isso aí que Jesus está falando. Jesus está falando dessa conexão entre nós e ele e nós. Eu gosto de dizer para a minha igreja que o que Deus no passado disse que era pecado, permanece sendo pecado. Deus não muda, o pensamento de Deus não muda, mesmo que os conceitos humanos mudem, Deus não muda. Tem uma caixa aqui, eu não sei o que ela tem. Mas ela está me assustando. Mas olha só, vamos pensar que não podemos ter conexões fracas. As nossas famílias não podem ser montadas ou planejadas com conexões fracas. Geralmente, quando eu começo a preparar alguém para casar, lá na igreja eu separo os que eu caso e os que eu faço apenas a cerimônia. É muito claro lá. Então, assim, quem começa a namorar e vem falar comigo, aí eu acompanho até o casamento. Se não fala com o pastor, eu não sei se está namorando. Aí, quando surgem as encrencas, eu digo, procurou só agora. Conexões fracas. Nós precisamos ter conexões fortes dentro das nossas igrejas, fortalecer os nossos relacionamentos. E aí, quando nós observamos que conexões fracas, elas podem quebrar. A gente tem um grande desafio no mundo. No Brasil acontece mais divórcio do que casamento. É triste, não é não? Muito triste, tem mais pessoas separando do que pessoas casando. Isso nos dá uma ideia que na igreja de alguns anos atrás, encontrar alguém divorciado era muito difícil. Hoje é muito normal. As conexões vão ficando fracas, fragilizadas, porque a nossa base também se torna muito fraca. Geralmente o casal começa a namorar, mas ele não começa orando, ele começa beijando. Ele não começa uma relação dependendo de Deus, procurando Deus, buscando Deus como a base fundamental para a sua casa, consequentemente para a sua família. Olhemos bem, o salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí eu quero dizer a você que a edificação de uma família não começa no
casamento, mas começa no namoro. É um planejamento. Precisa ter uma boa base, um bom alicerce, uma boa base para suportar as lutas que virão no futuro. E às vezes nós não estamos atentos a construir uma base sólida para as nossas famílias. E tem uma história de ficar, não é? Na época de Salomé, ninguém fazia isso. Quem era doido em Salomé? A gente olha o seguinte: precisamos reconstruir nossas famílias. Precisamos pensar seriamente em nossas famílias. Mas quando nós olhamos para o mundo faz um apelo virtual para formarmos famílias. É um apelo bem interessante. Quantos sites de relacionamento você, quem sabe aí solteirão, já entrou no site de relacionamento? Às vezes por curiosidade, para dar uma espiadela. Para ver se tem um solteirão dando bobeira lá, e aí você diz, vou pegá-lo. Ou então uma solteirona. É um perigo isso. É muito perigoso. Mas há um apelo muito grande para você buscar alguém no mundo virtual, mas também nós podemos pensar como tem sido, não é, tantas causas de separação por causa do mundo virtual. Tem um negócio chamado WhatsApp que é um perigo, não é? É um negócio chamado WhatsApp. Outro dia eu estava conversando com um missionário e ele estava enfrentando uma luta em casa com a esposa. Aí ele entrou no WhatsApp, aí apareceu alguém dizendo para ele assim, oi, você está bem? Aí ele disse, e quem deu meu número para você? Ela disse, eu te encontrei. Alguém pode te encontrar. E ele ficou assustado. Às vezes nós não estamos atentos. Quando você está fragilizado, o diabo sabe. E ele quer, na verdade, criar algumas dificuldades para que a sua família, o seu casamento não possa progredir. E aí nós olhamos alguns modelos de casamento nesses dias que o mundo virtual nos apresenta. Um japonês, o ano passado, casou com um holograma. Você já pensou casar com um boneco virtual? Tem gente que casa com a boneca, pelo menos pega na boneca, mas alguém casar com um boneco virtual. E ele disse, foi a melhor coisa que eu fiz, sou realizado. Alguém que casou com a geladeira. Você já pensou o cara casar com a geladeira? O mundo parece que vai ficando louco, desajustado, desequilibrado. As pessoas começam a entrar num mundo muito difícil. E aí, com tudo isso, as pessoas ficam procurando uma razão real para formar uma família ajustada. E aí nós podemos pensar, irmãos, o coração de Deus, né, o Criador, o que Deus pensa sobre tudo isso? Porque o mundo vai mudando, os homens vão criando os seus próprios modelos, mas em todos esses modelos, o Criador é excluído. Deus não é convidado para fazer parte dessas famílias. Nós podemos olhar a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela nos traz algo muito interessante. Mateus capítulo 6, 19, ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém?
Onde estiver o tesouro. Sabe o que ele está falando disso? Aquilo que eu e você estamos focando. Olha só, hoje à tarde eu comecei a falar para os casais e comecei a pensar como o ser humano gosta de romantismo. Ser romântico, não é? Um pouco. Ela quer muito. Pouco romântico para a mulher é igual a nada. Sabia disso, não? Te vira nos 30, querido. A gente observa, não é, que Deus, Ele olha para nós, mas, olha bem, quando eu penso na relação família, relação amor, parece que as pessoas casam pensando no mundo romântico. Aí, eu olho para a Bíblia, e quando as famílias estão em crise, estão em lutas, em adversidade, eu percebo que o amor não é romântico. Eros engana muita gente. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Fico pensando nas mulheres enganadas. Porque quando é nova, o marido diz, você é linda, maravilhosa. Aí ele envelhece, mas tu está cheia de ruga, hein? Começa a apresentar os defeitos. Agora, a gente observa que Eros, na verdade, é um galanteador. Mas Eros não aguenta pressão. Eros, ele é romântico, ele fala coisas lindas, maravilhosas, e traz um monte de momentos de sonho para a vida das pessoas. Mas as crises não resistem a essas coisas. Eros passa. Eros passa. Dia 18 agora, completo 32 anos que fui ordenado ao ministério. Já fiz dezenas de casamentos, mas já acompanhei também dezenas de separação. Aí quando está para casar é assim, pastor, ele é lindo, ele é maravilhoso, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. E olha que eu provoco, sabe? Provoco, para ver se o cara desiste ou se ela desiste. Porque é melhor desistir antes. Aí insiste. Aí passa alguns anos e diz assim, não vale nada, pastor. Eu digo, como assim? Não era o lindo, maravilhoso, homem da vida, mulher da vida, agora é a mesma pessoa. Mas porque foi enganado por Eros. Eros é terrível. E as pessoas ficam presas ao romantismo, e aí quando a Bíblia mostra que onde estiver o tesouro está o coração, a sua motivação precisa ser firmada plenamente em Deus. O romantismo não aguenta dificuldade. Então, eu penso que o amor não é romântico. O amor não é romântico. Paulo diz, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo o quê? Tem romantismo nisso? Nenhum. O amor não é romântico. Mas a gente está atrás de romantismo, de coisas que embelezem o nosso coração, que traga uma motivação, que dê um novo aspecto para a vida. Mas no dia a dia da família, o amor não é romântico. O marido ronca e a mulher diz, ó Senhor Jesus. Não é? Ela nunca diz, o seu ronco é lindo, amor. Ela nunca diz isso. Ela nunca disse, me apaixonei pelo ronco dele. Não, também não. Não. A gente casa é magrinho, aí a gente fica buchudo. Ela nunca disse, sua barriga é linda. Ela diz, ô bucho grande. O amor não é romântico. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Amém? Aí quando chega, na verdade, esse tipo, as pessoas querem desistir do outro. Porque o romantismo passou, a beleza física passou,
não é mais o mesmo aspecto, e aí as pessoas vão deixando outras pelo caminho. Nós precisamos olhar a família, percebermos que para termos relacionamentos saudáveis, precisamos de corações e conexões profundas. O que ligar na terra será ligado no céu. Quando a gente casa, a gente ouve uma frase que eu acho muito difícil. Até que a morte separe. É um negócio doloroso. Não é e a gente diz, amém, não é? Camarada que está casando. O coração dele está cheio de alegria, de motivação. A noiva entrou linda, maravilhosa. Até hoje eu não vi uma noiva feia. Todas as noivas entram lindas e sorridentes, mas está sorrindo do noivo. Te peguei. Tá certo? Está sorrindo dele, só que ele não sabe. As mulheres têm coisa que elas não contam para nós. Elas só contam depois. Tá certo? Mas elas entram rindo, maravilhosas. Todo mundo fica em pé. Aí ele diz, essa é a minha noiva, linda, maravilhosa. Mas o tempo passa. Por isso precisamos observar que essas conexões têm que serem profundas, porque o tempo vai passar. A família precisa estar bem aprofundada nisto. Deus faz com que essa profundidade cresça. Por isso que ele diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O amor é um compromisso para a vida toda. E quando o camarada vem na crise, né? Pastor, eu quero ver livre dessa mulher. Dá vontade de a gente dizer assim, deixa eu orar para você morrer. Porque é a mesma mulher. As famílias vão fragilizando. Eu sei, irmãos, que tem coisas piores do que o divórcio. Tem coisas terríveis pior do que isso. Mas o que Deus planejou são famílias saudáveis, famílias conectadas, famílias que se amem, famílias que possam crescer junto. Por isso é que Ele nos coloca a pensar que aquilo que nós colocamos, o foco deve tomar conta do nosso coração. A base para o nosso coração. Mas também aquilo que você gasta tempo. Gastar tempo. A gente gasta pouco tempo com o outro. Sabia disso? Se muitos aqui passam mais tempo no WhatsApp do que conversando com a esposa. Esse negócio de redes sociais é uma tentação. Quem tem um monte de grupo, de manhã não dá bom dia para a esposa, mas já tem alguém dizendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí você vai se envolvendo nos bons dias virtuais e você não olha nem para quem está do lado. É uma tentação. Se você não cuidar bem de deixar o telefone quieto, depois você orar, falar com seu cônjuge, e começar o seu dia, você pode não falar com a pessoa amada. As pessoas começam a fazer parte da sua vida e você não sabe nem quem é. Outro dia um moço disse assim, pastor, por favor, me adicione no seu Facebook. E eu perguntei, qual é o problema? Ele disse, o senhor tem 5.000 seguidores. E eu disse, como assim? Como é que 5.000 pessoas vai me seguir? Tem gente que eu não sei nem quem é. A gente vai assim no mundo. E as pessoas de perto, irmãos, a gente vai deixando de lado. Por isso nós precisamos pensar em algumas coisas importantes. Gastar tempo
com a pessoa que a gente ama, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Famílias conectadas não estão ligadas ao mundo virtual, mas está ligado pelo amor dentro de casa. Aí eu quero te aconselhar, vai almoçar, por favor, desliga o celular. Desligue o celular. Deixa para depois. Às vezes vai almoçar, o telefone toca, você nem almoça e nem fala com a outra pessoa. Você desvaloriza a pessoa da sua casa que está sentada à mesa com você. Você não tem atenção devida. E aí na hora do almoço você quer resolver problemas. Você quer falar com alguém que está do outro lado. Vamos parar. Estamos estragando algo belo, maravilhoso. E quando percebemos, de repente a gente está sentado ao lado e em vez de conversar, a gente está falando no WhatsApp com a pessoa que está do lado. É um desvio muito grande que nós enfrentamos nos nossos dias. É um desafio muito grande. Por isso, aquilo que você gasta tempo é o que está no seu coração. O que está no nosso coração se torna prioridade. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. As famílias estão passando por lutas. E sabe o que a gente diz? Não tenho tempo. Temos tempo. Temos. Eu lembro da Tabita, que é minha filha, quando era pequenininha, às vezes eu saía para a igreja, ou fazer alguma visita, ou visitar uma congregação, ela dizia assim, pai, volta. Eu dizia, volto. Não tinha quem fizesse ela dormir. Ela ficava lá cambaleando. Ela sabia que eu ia voltar. E eu chegava. Às vezes não dava 2 minutos, ela estava dormindo. Mas ela tinha certeza que eu ia voltar. Eu cuidei dos meus filhos à noite. Uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Trocar fralda. É bom demais. Estou me preparando para os netos. Aqueles lá de casa são duros de casar, viu? Pensa a turma dura de casar, são os lá de casa. Aí olha bem, levantar de noite para mamadeira. Era um negócio muito jóia, gastar tempo com pessoas que a gente ama. Era, fazer a mamadeira deles, trocar as fraldas. E deixa eu dizer aos mais jovens, não era fralda descartável, não. Tá? Não. Era fralda de tecido mesmo. Era. E tinha um negocinho lá, né, que furava, né? Era. E eu nunca furei nenhum deles. Essa participação, irmão, na família, ela é graciosa. Eu fiz um pacto com a minha esposa, antes de casar. Pacto de maluco. Porque quando a gente quer casar, a gente faz qualquer coisa, a gente faz qualquer voto. Quando a gente quer casar. Aí eu conheci a Marta, e eu não queria ser pastor solteiro. E eu a encontrei e perguntei se ela queria casar comigo. Aí dei 24 horas para ela responder. 24 horas. Com 12 horas ela respondeu. Ela estava, acho que, dizendo assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aí então ela respondeu que ia casar comigo. 11 meses depois nós estávamos casando. 10 de janeiro desse ano, completou 32 anos que nós estamos casados. E ela hoje é mais bonita do que há 32 anos passados. Agora, olha só. Eu disse a ela, quando estávamos preparando para casar,
Eu disse, eu vou ser um pastor, vou estar ocupado o dia inteiro, igreja, visitas. Você cuida das crianças de dia, que eu cuido de noite. Olha como eu fui abestado. Ah, isso é coisa que um homem diga para a mulher. Mas eu fiz isso. Olha o que o texto diz, onde estiver o tesouro, aí estará o seu coração. Eu casei dizendo isso para ela. Aí depois que a Tabita nasceu, eu tentei fugir. Porque a Tabita chorava demais. Ainda hoje chora. Está rindo, né, Mariana? Tabita chora até hoje. Se eu falar sério com ela hoje, com 31 anos, ela ainda chora. Mas Tabita chorava demais. Muito, muito. E aí eu tentei fugir da responsabilidade, que é o que todo homem faz. E aí eu tentei fugir, dizendo que estava cansado, deitava primeiro para dormir. Tentei fugir, escapar. Aí um dia a Marta me chamou e disse, está errado. Vamos conversar. A mulher gosta de uma DR, não é? Ela disse, sente aqui. Quando a mulher diz para o marido, sente aqui, é fria. Pode pensar. Aí ela disse assim, você é meu marido e é meu pastor. Aí foi baixo golpe mesmo, não? Um golpe baixo. Marido, tudo bem, mas quando ela disse, você é meu pastor, aí foi golpe baixo. Ela disse, você me prometeu que ia cuidar à noite, mas você não tem cumprido a sua obrigação. Me botou no canto da parede, né? Marido e pastor, que mau testemunho, hein? Eu pedi perdão a ela e passei a cuidar. Aí vieram mais 2. O pior é que, quando o Tabita ia fazer 1 ano, o Tiago chegou. Então, em 2 anos de casado, eu tinha 2 filhos. E eu tinha que cuidar dos 2. E eu era mais pobre do que sou hoje. Olha só, foi difícil. 5 anos depois, nós adotamos o Daniel. Ainda hoje à noite, eles chamam por mim. Ainda à noite, hoje, se eles forem sair, eles falam comigo. Se eles estiverem na rua e a mãe perguntar assim, cadê fulano? Não está em casa. E você não vai ligar para ele. Não é ela, não. Ela fala comigo. Você não vai ligar para ele e vir para casa? A noite é comigo. Nós precisamos entender a base de uma família. É uma construção. Por isso que nós precisamos pensar nisso que Jesus falou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. As nossas famílias precisam ser prioridade para nós. A nossa casa precisa ser prioridade para nós. Por isso, os relacionamentos precisam ser verdadeiros e não genéricos. Há muitos casamentos genéricos. Muitos casamentos sem liga, sem força, que quando chegam as lutas, eles desabam. Olha só o que Jesus disse, que o homem que ouve a palavra e não obedece, é como o homem que constrói a casa sobre areia. Quando vem a tempestade, ela cai. Há muitas casas ruindo, porque não estão olhando para a palavra do Senhor Jesus. Ele nos dá essa sabedoria de construirmos lares fortes, lares arrumados. E aí, eu gostaria que, para você suportar as lutas de uma família, você precisa depender de Deus. Olha só, uma das coisas que nós precisamos é nos adaptar às diferenças. Você sabia que você é diferente do seu cônjuge?
E foi isso que te atraiu. Porque vocês são diferentes. Aqui um casal bonitinho, não é? Quem é mais brabo dos dois? É ele? É nada. É nada. Todo homem brabo vira um cordeiro na mão da mulher. Não conheço um. Cara, é um leão. Aí a mulher diz, ei, está falando alto demais. Acabou. Ele silencia. Não conheço um. Mas nós precisamos olhar as diferenças. Todos nós somos diferentes. A família é composta de pessoas diferentes. E foi isso que fez a grande atração da família. Mas aí você vai poder andar com a sua família, com pessoas que têm pensamentos diferentes, mas que precisam se adequarem, se ajustarem. Eu e a minha esposa somos bem diferentes. Ela é sanguínea e eu não sou. Ela não consegue contar de 1 a 3. Não consegue. Ela é sanguínea. Eu conto até 10, mais 5, mais 5, mais. E tem dia que ela diz assim, você não vai dizer nada. E se irrita a mulher, né? Quando o homem não diz nada. Elas deveriam ficar felizes, mas quando a gente não diz nada, é como se elas dissessem assim, seja homem, diga alguma coisa. E a gente não diz. Mas nós olhamos que as diferenças é que nos atrai, é que nos aproxima, é que nos deixam junto, é que nos faz querer estar perto. São as diferenças. E essas diferenças são maravilhosas. Se o casal for igual, não presta. Precisam ser diferentes. Mas precisamos nos adaptar ao outro. E aí, nessa adaptação, dentro de casa, uma coisa que a gente precisa aprender é perdoar. Perdoar não é fácil não, sabia? Perdoar não é fácil não. Perdoar é um exercício espiritual. Quando a família não está andando bem com Deus, não há perdão. Às vezes há acomodação, mas não perdão. Há muitos lares destruídos por falta de perdão. Eu lembro que uma vez eu tinha deixado a Marta irritada. Mulher se irrita fácil, né? E tem alguns dias que elas se irritam mais fácil ainda, né? Tem um negócio chamado TPM. TPM é uma desgraça, né, não? Porque a mulher fica nervosa. Tem coisa que ela releva, mas naqueles dias não releva, não. Aí tem umas que choram, tem outras que ficam bravas. Tem outras que dizem assim, nem eu me suporto. Quando elas dizem isso, corra. É o melhor conselho que eu te dou. Corra, fuja. Agora, veja só. Aí um dia a Marta tinha se irritado. E chegou a noite. E não tinha dado tempo para conversar. E eu não conseguia dormir. Dormir sem perdão, irmãos, é algo horrível. Tem que ter perdão para dormir. E ela estava dormindo e eu não conseguia. Eu disse a ela, acorde para a gente conversar. Ela disse, o que é que você quer? Eu disse, eu quero conversar para a gente acertar as coisas, para você me perdoar. Ela disse, durma em paz, que eu já te perdoei. E por que não disse? A gente sofre, às vezes, não é, por falta de perdão. A falta de perdão é algo que estraga a relação. E nós precisamos buscar o perdão incessantemente. E por isso Jesus, ele disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Agora as mulheres são mais generosas para perdoar. Elas têm um coração do tamanho do mundo. Ela perdoa o marido, ela perdoa os filhos, ela perdoa os netos, ela perdoa os bisnetos, o gato do vizinho, ela perdoa tudo.
é um coração generoso, mas também quando se fecha, só Jesus batendo bem forte para que elas abram. Nós precisamos ter um cuidado para que as conexões dos nossos lares não se fragilizem. E aí nós percebemos que precisamos aprender a solucionar problemas difíceis. E os problemas, na verdade, não podem jamais ser maior do que o amor que o cônjuge nutre um pelo outro. O amor que você tem pela sua esposa, os problemas não podem se tornar maiores. O amor que você tem pelos seus filhos, os problemas não podem ser maiores. Todos eles devem estar debaixo da graça e do amor. Nós precisamos de lares conectados. Por isso, Jesus diz que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. As coisas que nós desligamos na terra são desligadas nos céus. Não é salvação, mas é relacionamentos saudáveis. Há muitos lares em que há muita gente amargurada, sofrida, cheia de traumas, de lesões na alma e que precisam de cura. De cura. E você precisa buscar essa cura urgentemente. Não deixe que o passado te atrapalhe no presente. Não permita. Não permita que as dores do passado continuem te acompanhando no presente. Família não é formada por relacionamentos virtuais. Não. Família é formada por relacionamentos sérios, de toque, de abraço, de beijo, de carinho, de afeição, formado por uma realidade de verdade. De verdade. Por isso eu quero desafiar você não olhar para a família do outro, mas olhar para a sua casa, para a sua família. Se Deus está sendo a base da sua casa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aí eu quero dizer a você que a minha família, a sua família, pode fazer a diferença onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós estamos. No meio dos nossos vizinhos, parentes, amigos. Uma família conectada em Deus é uma família que atrai outras famílias para Deus. Que os nossos lares sejam lares abençoadores. Que Ele nos abençoe. Amém.